Lauren Mitchell aperfeiçoou a arte de ser invisível. 2 meses a trabalhar na mansão Pellegrini ensinaram-lhe exatamente como se mover pelas salas sem chamar atenção, como desaparecer no fundo das conversas, como existir perto do poder sem nunca tocá-lo. Ela mantinha a cabeça baixa, a voz suave e as mangas compridas. Sempre mangas compridas. Mesmo agora, no calor sufocante de Boston no final de julho, ela usava uma blusa fina de algodão abotoada até os pulsos enquanto corria atrás de um menino de 5 anos pelo amplo quintal. Matteo Pellegrini ria enquanto zigue-zagueava entre as sebes perfeitamente aparadas, seus cachos escuros saltitando a cada passo. Ele era muito parecido com o pai. O mesmo queixo bem definido começando a se formar mesmo em sua tenra idade. Os mesmos olhos castanhos intensos que podiam mudar de calorosos para calculistas num piscar de olhos. Mas enquanto Nicholas Pellegrini irradiava perigo, o seu filho era pura luz. "Não me consegues apanhar", gritou Matteo na sua adorável mistura de inglês e das palavras que a sua falecida mãe lhe ensinara antes de morrer, há 3 anos. Lauren sorriu, apesar do suor que escorria pelas suas costas. "Acho que talvez tenhas razão. És rápido demais para mim." O menino parou de correr e virou-se para ela, com as mãos na cintura, numa demonstração exagerada de vitória. "Eu ganhei. Tu ganhaste." Lauren concordou, caminhando em direção a ele. "Mas os vencedores ainda têm que beber o sumo antes do almoço." A expressão de Matteo mudou para uma de traição cômica. "Isso não é justo. A vida raramente é, rapazinho. Vamos." Caminharam juntos em direção ao pátio de pedra onde Teresa, a governanta, tinha preparado o almoço. A mulher mais velha acenou para eles da janela da cozinha, o rosto envelhecido abrindo-se num sorriso. Teresa era uma das poucas pessoas na casa que tratava Lauren como um ser humano, em vez de apenas mais um móvel para limpar o pó. Matteo subiu para a cadeira e estendeu a mão para o copo de sumo de laranja. Os seus movimentos eram entusiásticos e descoordenados, como só uma criança de 5 anos poderia fazer. Lauren viu o que ia acontecer antes mesmo de acontecer. A sua mão moveu-se instintivamente, mas foi um segundo demasiado lenta. O copo tombou, derramando uma onda de sumo frio diretamente sobre o seu peito e colo. O líquido encharcou imediatamente o tecido fino, gelado contra a sua pele superaquecida. Os olhos de Matteo arregalaram-se de horror. "Sinto muito. Não foi de propósito. Por favor, não fique zangada." Lauren forçou a voz a permanecer calma, mesmo com o pânico a lhe apertar-lhe a garganta. O tecido molhado colava-se à sua pele, agora transparente, e ela precisava de se trocar imediatamente. "Tudo bem, querido. Acidentes acontecem. Só preciso de me trocar rapidamente." "Sinto muito mesmo", repetiu ele com voz baixa. "Eu sei que sim, não faz mal mesmo." Ela apertou-lhe o ombro gentilmente antes de se apressar em direção à entrada de serviço que levava aos aposentos dos funcionários. A mansão Pellegrini era um exemplo de excesso controlado. Tudo nela sussurrava dinheiro antigo e poder ainda mais antigo. Pisos de mármore, sancas, obras de arte que provavelmente custavam mais do que a casa da maioria das pessoas. O quarto de Lauren ficava numa ala separada, pequeno, mas confortável, com banheiro próprio e uma janela com vista para o jardim lateral. Ela trancou a porta atrás de si e imediatamente começou a desabotoar a blusa com os dedos trêmulos. O tecido molhado grudava na pele e ela teve que arrancá-lo. Ela estava com metade da blusa tirada, vestindo apenas um sutiã branco simples, de costas para a porta, quando ouviu a porta se abrir. Lauren congelou. O coração parou de bater por um tempo que pareceu uma eternidade. "Teresa, preciso do arquivo do empreiteiro. Você disse que estava no escritório dos funcionários." A voz de Nicholas Pellegrini era grave, autoritária. O tipo de voz que esperava obediência imediata. Ele parou de falar no meio da frase. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer grito. Lauren podia sentir os olhos dele na sua pele exposta, na colcha de retalhos de cicatrizes que decoravam a sua omoplata e os braços. A cicatriz de queimadura no ombro esquerdo era a pior. Uma paisagem distorcida de pele derretida, onde Tyler tinha mantido o ferro pressionado pelo que pareceu uma eternidade. Os cortes eram mais finos, mais precisos, um mapa de raiva e possessão que levou meses para desaparecer do vermelho intenso para um prateado pálido. Ela agarrou a blusa tentando cobrir-se,
mas seus movimentos eram espasmódicos e desesperados. Quando finalmente conseguiu virar-se, segurando o tecido molhado contra o peito, Nicholas ainda estava parado na porta. Sua expressão era indecifrável. Não era repulsa, nem pena, apenas um foco intenso que a fazia sentir-se mais exposta do que a sua nudez parcial. Peço desculpa, disse ele, com a voz cuidadosamente controlada. Pensei que isto fosse o escritório. A Teresa deve ter entendido mal. Lauren não conseguia falar. A sua garganta tinha fechado completamente. Nicholas recuou e fechou a porta com um clique silencioso que soou ensurdecedor no silêncio repentino. Lauren afundou-se na beira da cama, ainda segurando a blusa molhada, e tentou lembrar-se de como respirar. Ele tinha visto depois de 2 meses sendo tão cuidadosa, usando mangas compridas no calor do verão, recusando-se a nadar com Mattel, certificando-se de que ninguém chegasse perto o suficiente para notar. Nicholas Pellegrini tinha visto tudo. Ela trocou de blusa com movimentos mecânicos, sua mente correndo através das opções. Ela poderia fingir que nada tinha acontecido. Ela poderia pedir demissão. Podia esperar para ser despedida. Cada opção parecia igualmente impossível. Quando voltou para o pátio, Mattel tinha terminado o almoço e estava a colorir na mesa ao ar livre. Ele olhou para cima com olhos preocupados. Estás bem? Eu realmente não queria derramar. Eu sei, querido. Estou bem. Um pouco de suco molhado nunca fez mal a ninguém. Ela bagunçou o cabelo dele, tentando soar normal. A tarde passou num borrão de atividades. Lauren ajudou Mattel a colorir, leu 3 histórias para ele e brincou a um jogo elaborado envolvendo carrinhos de brincar e leis de trânsito imaginárias. Durante tudo isso, sentiu o peso do olhar de Nicholas sempre que ele passava pela sala, embora ele nunca falasse diretamente com ela. O jantar era sempre cedo para Mattel. Lauren preparou a refeição favorita dele com a ajuda de Teresa. Macarrão com queijo e salsichas cortadas em forma de polvos. Comida simples que fazia o menino rir. Nicholas juntou-se a eles à mesa da cozinha, algo que fazia ocasionalmente quando a sua agenda permitia. Ele estava diferente naquela noite, mais presente, mais concentrado. Perguntou a Mattel sobre o seu dia, ouviu a narrativa ofegante da corrida deles no jardim, sorriu nos momentos apropriados, mas os seus olhos continuavam a desviar-se para Lauren, estudando-a com uma intensidade que lhe causava arrepios. Depois do jantar, era a hora do banho e da rotina de dormir de Mattel. Lauren abriu a torneira, testou a temperatura e ajudou-o a esfregar atrás das orelhas, o que ele sempre tentava evitar. Ela leu mais 2 histórias, aconchegou-o e beijou a sua testa. Boa noite, rapazinho. Boa noite, Lauren. Amo-te. As palavras sempre faziam o seu peito doer. Também te amo. Ela estava a fechar a porta do quarto dele quando viu Nicholas parado no fim do corredor. Ele estava a observá-la, com uma postura relaxada, mas uma expressão que não era nada relaxada. Ele usava calças escuras e uma camisa social branca com as mangas enroladas até os cotovelos. O uniforme de um homem que tinha terminado o trabalho do dia, mas nunca parava realmente de trabalhar. O pulso de Lauren acelerou. Ela caminhou em direção a ele porque não havia outra saída. Não havia como evitar aquele momento. Senhorita Mitchell, ele disse quando ela se aproximou. Senhor Pellegrini. A voz dela saiu mais firme do que ela se sentia. Quero pedir desculpas novamente por ter entrado no seu quarto mais cedo. Foi inadequado. Tudo bem. Você não sabia que eu estava lá. Os olhos dele examinaram o rosto dela. Mesmo assim, não vai acontecer novamente. Lauren assentiu, desesperada para escapar daquela conversa. Se é só isso, devo ir para casa. Claro, tenha uma boa noite. Ela passou por ele, profundamente consciente do espaço entre os seus corpos, da forma como ele não se moveu para lhe dar mais espaço. O ombro dela quase roçou o peito dele quando passou, e ela sentiu o cheiro da colônia dele. Algo caro e amadeirado que provavelmente custava mais do que o aluguer mensal dela. Lauren pegou na sua mala na sala dos professores e saiu pela entrada lateral, como sempre fazia. O ar do verão ainda estava pesado e quente, grudando na sua pele enquanto caminhava até o carro, um sedã de 15 anos que protestou ruidosamente antes de finalmente dar a partida. Ela não viu Nicholas observando da janela do escritório, com o telefone já na mão. A chamada foi atendida no primeiro toque. Chefe Ryan, preciso que faça uma coisa para mim. A voz de Nicholas estava calma, mas o maxilar estava tenso. Diga.
Preciso de uma verificação completa dos antecedentes de Lauren Mitchell. Tudo. De onde ela veio, por que está aqui, quem ela era, antes de começar a trabalhar para mim. Preciso disso até amanhã de manhã. Houve uma pausa do outro lado da linha. A ama. Está tudo bem? Apenas faça isso. E Ryan, quero que seja abrangente. Registros médicos, se conseguir obtê-los, endereços anteriores, histórico profissional, tudo. Considere feito. Nicholas terminou a chamada e ficou parado na janela por um longo tempo, observando a garagem vazia onde o carro de Lauren estava. As cicatrizes que ele tinha visto contavam uma história, escrita com dor e sobrevivência. Queimaduras não aconteciam por acidente em padrões como aqueles. Cortes tão precisos não vinham de falta de jeito. Alguém a tinha machucado deliberadamente, metodicamente, e Nicholas precisava saber quem. Ele voltou para a sua secretária e tentou se concentrar nos papéis espalhados sobre ela. Documentos da cadeia de abastecimento, contas que precisavam de revisão, uma disputa entre dois dos seus capitães que exigia mediação, os negócios normais de administrar uma organização que oficialmente não existia. Mas a sua mente continuava voltando à imagem das costas de Lauren, a maneira como ela congelou quando ouviu a sua voz, ao terror nos olhos dela quando se virou. Não medo dele especificamente, mas medo de ser vista, de ser exposta, de ser vulnerável. Ele reconhecia esse medo. Já o tinha visto antes nos olhos da sua esposa durante as últimas semanas antes do acidente que a matou. Medo da vida que ele levava, do perigo que o seguia, do que o filho deles poderia se tornar se seguisse os passos do pai. Uma batida suave interrompeu os seus pensamentos. Teresa estava parada na porta com uma expressão preocupada. "Precisa de alguma coisa?" perguntou ele. "Queria falar consigo sobre a Lauren." Nicholas endireitou-se. "O que se passa com ela?" Teresa fechou a porta e avançou para dentro da sala. Trabalhava para a família Pellegrini há 30 anos e era uma das poucas pessoas que podia falar livremente com ele. "Vi a tua cara ao jantar", disse ela. "O que quer que tenha acontecido antes, o que quer que tenhas visto, por favor, não a despidas. Aquela rapariga precisa deste emprego. Não vou despedi-la. Ainda bem, porque ela é a melhor coisa que aconteceu ao Mateo desde que a mãe dele morreu." Agora ele sorri, ele ri, ele fala sobre o seu dia ao jantar, em vez de ficar sentado em silêncio. "Por favor, não lhe tires isso." A expressão de Nicholas suavizou-se ligeiramente. "Eu disse-te que não vou despedi-la. Só preciso de algumas informações." Teresa observou-o com olhos perspicazes. "Tenha cuidado, Nicholas. Aquela rapariga já foi magoada antes. Posso ver isso na maneira como ela se move, na maneira como se assusta com ruídos altos, na maneira como nunca relaxa completamente. Seja o que for que esteja a investigar, seja o que for que descubra, lembre-se de que ela é uma pessoa, não um problema a resolver. Eu sei disso. E você? Porque às vezes acho que se esquece de que nem todos na sua vida são soldados ou inimigos. Algumas pessoas estão apenas a tentar sobreviver." Ela saiu antes que ele pudesse responder, fechando a porta suavemente atrás de si. Nicholas recostou-se na cadeira e fechou os olhos. Teresa estava certa. Claro, ela geralmente estava. Mas isso não mudava o fato de que alguém na sua casa, alguém que passava horas sozinha com o seu filho, tinha um passado violento o suficiente para deixar cicatrizes tão extensas. Ele precisava de respostas para a segurança de Mateo, se nada mais. Era isso que ele dizia a si mesmo, pelo menos. Não tinha nada a ver com a raiva protetora que o inundou quando viu aquelas cicatrizes, ou com a forma como as suas mãos se cerraram em punhos, imaginando alguém a magoá-la, ou com a estranha atração que sentia por esta mulher tranquila que, de alguma forma, se tornara essencial para a felicidade do seu filho em apenas 2 meses. Não tinha nada a ver com nada disso. A noite prolongava-se. Nicholas trabalhou até os números na página começarem a ficar borrados, até que nem mesmo o café mais forte conseguia mantê-lo concentrado. Finalmente, por volta das 2 da manhã, ele admitiu a derrota e subiu as escadas. Parou do lado de fora do quarto de Mateo, como fazia todas as noites, e abriu a porta com cuidado. O seu filho dormia tranquilamente, com um braço sobre o seu ursinho de peluche favorito, a respirar profunda e uniformemente. Nicholas observou-o por um momento, sentindo a dor familiar no peito. Mateo parecia-se tanto com a mãe quando dormia.
A mesma expressão tranquila, as mesmas feições delicadas. Vou mantê-lo em segurança, sussurrou Nicholas para o quarto vazio, para o fantasma da sua esposa, para si mesmo. Eu prometo. Ele fechou a porta e seguiu para o seu quarto, mas não conseguiu dormir facilmente. Ele continuava a ver as cicatrizes de Lauren, continuava a se perguntar que tipo de monstro faria isso a alguém. Continuava a imaginar cenários que faziam o seu sangue ferver. O seu telemóvel vibrou pouco depois das 6 horas da manhã. Uma mensagem de Ryan. Recebi informações preliminares. Você vai querer ver isso. Passo aí às 8. Nicholas levantou-se, tomou banho e vestiu a sua roupa habitual de trabalho, calças escuras e uma camisa branca impecável. Quando chegou ao andar de baixo, Lauren já tinha chegado. Ele podia ouvi-la na cozinha com Teresa, as suas vozes suaves, a discutir o menu para o almoço de Mattel. Ele ficou no seu escritório, fingindo trabalhar até Ryan chegar pontualmente às 8 com uma pasta de papelão. Foi rápido, disse Nicholas. Você disse que era urgente. Eu puxei alguns cordões. Ryan colocou a pasta sobre a secretária. Ainda não está tudo, mas é um começo. Os registros médicos são mais difíceis de obter, mas tenho uma fonte a trabalhar nisso. Nicholas abriu a pasta e começou a ler. Lauren Mitchell, 27 anos, nascida em Portland, Oregon, mudou-se para Boston há 18 meses. Antes disso, ela morou na Filadélfia por 2 anos. Sem antecedentes criminais, sem mandados pendentes, sem alertas no papel, mas havia uma nota na parte inferior da primeira página que fez Nicholas cerrar os dentes. A pessoa solicitou uma ordem de restrição no Tribunal do Condado da Filadélfia há 20 meses. A ordem foi concedida, mas o queixoso mudou-se antes da audiência. A ordem de restrição caducou. Contra quem era? Perguntou Nicholas, embora já soubesse que a resposta seria importante. Ainda estou a investigar isso. Os registros do tribunal estão selados, mas tenho alguém a trabalhar nisso. Devo ter um nome até o final do dia. Nicholas acenou com a cabeça lentamente. Uma ordem de restrição. Alguém a magoou o suficiente para que ela fosse à polícia, obtivesse proteção legal e, mesmo assim, fugisse. Fugiu para o outro lado do país e construiu uma nova vida numa cidade onde ninguém a conhecia. Continue a investigar, disse ele. Quero saber tudo. E Ryan, seja discreto. Não quero que ela saiba que estamos a investigar isto. Entendido? Depois de Ryan sair, Nicholas sentou-se com a pasta aberta à sua frente, olhando para as informações de Lauren. 27 anos. Tão jovem, jovem o suficiente para ainda acreditar em recomeços e novos começos. Jovem o suficiente para pensar que fugir para longe poderia fazer o passado desaparecer. Ele sabia que não era assim. O passado nunca desaparece. Ele apenas espera, paciente e ansioso, pelo momento certo para nos alcançar. Nicholas fechou a pasta e olhou pela janela para o quintal, onde Lauren já estava com Mattel, ajudando-o a regar as flores que ladeavam o caminho do jardim. O riso do menino ecoava através do vidro, brilhante e puro. O que quer que tivesse acontecido a Lauren Mitchell, quem quer que a tivesse magoado, Nicholas iria descobrir, e então garantiria que isso nunca mais acontecesse. Isso ele podia prometer. Ryan Cooper chegou à mansão Pellegrini às 7h30 da manhã, mais cedo do que Nicholas esperava. O investigador parecia não ter dormido, com a camisa amarrotada e os olhos sombreados, mas sua expressão era perspicaz e concentrada. Você está com péssima aparência, disse Nicholas, gesticulando para que ele se sentasse. Você pediu um relatório completo, até de manhã. O completo não dorme. Ryan deixou cair uma pasta grossa sobre a mesa. Tudo o que você queria está aqui. Registros médicos, relatórios policiais, depoimentos de testemunhas. Não é nada bonito. Nicholas abriu a pasta e começou a ler. O primeiro documento era um formulário de admissão do Hospital Geral da Filadélfia, datado de 21 meses atrás. Paciente Lauren Michelle Mitchell, 25 anos. Internada para tratamento de queimaduras de 2º grau, no ombro esquerdo e na parte superior das costas. As anotações do médico assistente eram clínicas, mas condenatórias. Queimaduras consistentes com contato com objeto metálico aquecido. A paciente alega acidente com ferro de passar roupa. Padrão de lesão inconsistente com contato acidental. Serviços sociais consultados. Nicholas cerrou os dentes ao virar para a página seguinte. Relatório policial registrado 3 dias após a visita ao hospital.
Lauren finalmente contou a verdade a um detetive especializado em casos de violência doméstica. O nome do homem era Tyler Grant, seu namorado há 14 meses. As queimaduras foram um castigo por ela ter conversado com um caixa do supermercado. Há mais, disse Ryan baixinho. Continue a ler. O pedido de ordem de restrição era o seguinte: a caligrafia de Lauren estava trêmula, mas determinada, enquanto ela descrevia um padrão de violência crescente ao longo de 8 meses. Abuso verbal que se transformou em empurrões, depois em tapas e depois em coisas piores. Tyler isolou-a dos amigos, monitorizou o seu telefone e controlou o seu dinheiro. As queimaduras foram o ponto de ruptura. O momento em que ela finalmente percebeu que ele poderia realmente matá-la. A ordem de restrição foi concedida. Tyler Grant foi notificado no seu apartamento. De acordo com as notas de acompanhamento, ele não contestou, nem sequer compareceu à audiência. 2 semanas depois, Lauren colocou tudo o que possuía no carro e saiu de Filadélfia sem deixar endereço para contato. Para onde ela foi primeiro? Nicholas perguntou. Hartford, Connecticut. Trabalhou como empregada de mesa por 6 meses, sem declarar, provavelmente tentando passar despercebida. Depois mudou-se para Boston. Conseguiu um emprego legal através de uma agência de recrutamento. Foi assim que ela acabou na sua família. Nicholas estudou a fotografia presa com um clipe à folha de informações de Tyler Grant. Homem branco, na casa dos 30 anos, cabelo castanho, altura e constituição física médias, o tipo de homem que poderia desaparecer em qualquer multidão. Nada de especial, exceto pela frieza dos seus olhos azuis claros. Localização atual: Atlantic City. Trabalha na segurança do Sapphire Pearl Casino, que pertence a uma empresa de fachada ligada à família Volkov. Nicholas ergueu os olhos bruscamente. Os russos? Sim, pode ser coincidência. O tipo precisava de um emprego. Eles estavam a contratar. Mas o timing é interessante. Ele foi contratado há cerca de 4 meses, bem na época em que a sua organização teve aquela disputa de transporte com o pessoal do Volkov. Acha que eles sabem que ela trabalha para mim? Ryan encolheu os ombros. Acho que devemos assumir que sim. Os Vulovs são meticulosos. Se estiverem à procura de uma vantagem contra si, irão investigar todos na sua casa. A ama do seu filho estaria nessa lista. Nicholas fechou a pasta e recostou-se na cadeira. A sua mente já estava a trabalhar em cenários e contingências. Se os russos soubessem sobre Lauren, se soubessem sobre a sua ligação com Tyler Grant, poderiam usar essa relação como arma. Trazer o Tyler de volta à vida dela. Traumatizá-la. Desestabilizar a casa do Nicholas, criar caos. Quero vigilância sobre ele, disse Nicholas. 24 horas, equipas em turnos. Quero saber todos os lugares que ele vai, todas as pessoas com quem fala, todas as chamadas que faz. Feito. E ela? Ela sabe que está a investigar isto? Ainda não, mas está prestes a saber. Ryan levantou-se. Tenha cuidado ao lidar com isso, chefe. Ela não é uma das suas soldados. Não pode simplesmente ordenar que ela aceite a sua proteção. Observe-me. Depois que Ryan saiu, Nicholas sentou-se com a pasta aberta, olhando para a fotografia hospitalar das queimaduras de Lauren. A imagem era clínica, tirada para documentação médica, mas mostrava toda a extensão dos danos. A pele do ombro dela estava deformada e torcida, o tipo de cicatriz que nunca desapareceria completamente. A raiva consumia-o, fria e controlada. Ele construíra toda a sua vida com base no poder e no controlo, em garantir que as pessoas sob a sua proteção permanecessem seguras. O facto de Lauren ter sido ferida dessa forma, de ter sofrido enquanto ele existia no mesmo mundo, parecia um fracasso pessoal, mesmo que ele não a conhecesse na época. Ele pegou no telefone e ligou para o seu chefe de segurança. Marcos, quero que o sistema de perímetro seja atualizado. Mais câmaras, sensores de movimento, tudo. E quero 2 guardas adicionais em rotação, focados especificamente em monitorizar qualquer pessoa que se aproxime da propriedade sem autorização. Acontece alguma coisa. Faça isso. Quero tudo operacional até ao final da semana. A próxima chamada era mais delicada. Nicholas discou um número que raramente usava, que o ligava a um contato em Atlantic City que lhe devia vários favores. Preciso que vigiem alguém, disse Nicholas quando o homem atendeu. Tyler Grant, segurança do Sapphire Pearl.
Quero saber a sua agenda, os seus hábitos, as suas ligações e preciso saber se alguém da organização Vulov está a prestar atenção especial a ele. Isso está relacionado com a situação do casino, um assunto diferente, pessoal. O homem do outro lado da linha entendeu imediatamente que não seria bem-vindo fazer mais perguntas. Vou mandar alguém vigiá-lo ainda hoje à noite. Nicholas terminou a chamada e olhou para o relógio. 9h15. Mateo estaria na aula de natação até às 10h30, o que significava que Lauren estaria sozinha em casa, exceto por Teresa. Aquela era a conversa mais privada que poderia ter. Ele a encontrou na cozinha, preparando os ingredientes para o almoço de Mateo. Ela usava outra camisa de mangas compridas, apesar do calor, desta vez azul claro, com as mangas abotoadas nos punhos. O cabelo loiro estava preso num rabo de cavalo, e ela cantarolava baixinho enquanto trabalhava. Uma melodia que ele não reconhecia. Menina Mitchell, preciso de falar consigo em particular. Lauren deu um pulo, quase deixando cair a faca que estava a usar para cortar legumes. Ela virou-se com os olhos azuis arregalados. Senhor Pellegrini, não o ouvi entrar no meu escritório, por favor. O rosto dela empalideceu ligeiramente, mas ela acenou com a cabeça e seguiu-o pela casa. Nicholas podia sentir a tensão dela irradiando como calor enquanto caminhavam. A forma como os passos dela abrandavam à medida que se aproximavam da porta do escritório dele. Ele gesticulou para que ela se sentasse numa das cadeiras de couro em frente à secretária dele. Ela sentou-se na ponta, com a postura rígida, as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Nicholas não se sentou. Em vez disso, colocou a pasta na secretária entre eles e observou a reação dela. Os olhos dela baixaram-se para a pasta e ele viu o momento em que ela reconheceu o que ela poderia conter. A cor desapareceu completamente do rosto dela. Eu mandei investigar-te, disse ele com voz natural. Depois do que vi ontem, precisava de saber o que aconteceu contigo. A respiração de Lauren tornou-se superficial. Não tinhas o direito. Tenho todo o direito. Trabalhas na minha casa. Passas tempo sozinha com o meu filho. Preciso de saber quem és. Eu sou exatamente quem disse que era. Eu dei-lhe referências, verifiquei os meus antecedentes, tudo o que pediu quando me contratou. Você deu-me uma versão editada. Não mencionou Tyler Grant. O nome atingiu-a como um golpe físico. Ela estremeceu, as mãos apertando-se com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Como você... Registros hospitalares, relatórios policiais, pedido de ordem de restrição... Está tudo aqui. Ele bateu na pasta. Queimaduras de 2º grau. Vários incidentes de agressão física. 8 meses de abuso sistemático antes de finalmente conseguires sair. Lauren levantou-se abruptamente, a cadeira a raspar no chão. Não tinhas o direito de investigar isso. Essa parte da minha vida acabou. Deixei-a para trás, e tu? Porque Tyler Grant está atualmente empregado por uma organização que tem conflitos ativos com a minha família. Isso não é uma coincidência que eu possa ignorar. Ela olhou para ele, a confusão misturada com o medo nos seus olhos. Do que estás a falar? O Tyler trabalha num casino. Ele não tem nada a ver com o teu negócio. O casino era propriedade da máfia russa. As mesmas pessoas que têm tentado invadir o meu território durante o último ano. As mesmas pessoas que mataram a minha mulher. As palavras pairaram no ar entre eles. Lauren afundou-se na cadeira, as pernas aparentemente incapazes de suportar o seu peso. Eu não sabia, ela sussurrou. Juro que não sabia de nada disso. Eu só precisava de um emprego e a sua agência enviou-me para cá. E pensei que finalmente tinha encontrado um lugar seguro. Nicholas estudou o rosto dela, procurando qualquer sinal de engano. Ele passou anos a ler as pessoas, aprendendo a identificar mentiras e manipulação. Lauren não mostrava nada disso. Ela estava aterrorizada. Sim, mas era o terror de uma vítima a enfrentar o seu passado, não o medo calculado de alguém apanhado num esquema. Acredito em si, disse ele finalmente. Mas isso não muda a nossa situação. Se os russos souberem que trabalha para mim, se souberem da sua ligação com o Tyler, podem usar isso contra nós os dois. Então eu vou me embora. Vou demitir-me. Mudar-me para outra cidade. Começar de novo. Já fiz isso antes. Não. A palavra saiu mais dura do que ele pretendia. Lauren olhou para ele surpresa. Não. Ele repetiu mais suavemente desta vez. Não vais fugir novamente.
Agora está sob a minha proteção. Não preciso de proteção. Preciso desaparecer antes que o Tyler me encontre. Antes que os teus inimigos me usem para magoar-te a ti e ao Mateo. Nicholas contornou a secretária e agachou-se em frente à cadeira dela, ficando ao nível dos olhos dela. Ouça-me com atenção, Lauren. No momento em que começou a trabalhar nesta casa, tornou-se parte do meu mundo, quer soubesse disso ou não. As pessoas vigiam todos os que estão associados a mim. Procuram pontos fracos, vantagens, formas de magoar aquilo de que gosto. Fugir não vai mudar isso. Só vai deixá-la vulnerável. E ficar torna-me o quê? Uma prisioneira na sua casa. Torna-a alguém que posso manter em segurança. Vou duplicar a segurança na propriedade. Terás proteção quando saíres. Vamos monitorizar os movimentos do Tyler. Garantir que ele não se aproxime de Boston. Os olhos de Lauren encheram-se de lágrimas, embora ela as enxugasse furiosamente. Por quê? Por que farias isso por mim? Sou apenas tua funcionária. Mal me conheces. A pergunta era válida. E Nicholas não tinha uma resposta que fizesse sentido nem mesmo para si mesmo. A resposta lógica era que protegê-la protegia Mateo, que permitir que uma ameaça existisse em qualquer lugar da sua casa era inaceitável. Mas a verdade era mais complicada, ligada à forma como o seu peito doía quando viu as cicatrizes dela. A fúria protetora que o consumiu ao ler sobre o que ela tinha passado. Não és apenas uma funcionária, disse ele com cuidado. Tornaste-te importante para o meu filho. Ele confia em ti, preocupa-se contigo. Isso faz de ti família no que importa. Família, repetiu ela, testando a palavra como se pudesse queimar a sua língua. A minha mulher morreu há 3 anos. Acidente de carro quando voltava de visitar a irmã. Só que não foi um acidente. Os travões foram cortados. A coluna de direção foi adulterada. Foi uma mensagem de uma família rival. Um castigo por uma decisão que tomei e que lhes custou dinheiro. A expressão de Lauren mudou de medo para simpatia. Sinto muito. Estou a contar isso para que você entenda por que sou obsessivo com segurança. Por que preciso saber sobre todas as ameaças potenciais. Não consegui protegê-la. Não vou falhar novamente. O silêncio se instalou entre eles, pesado com a dor compartilhada. Lauren enxugou os olhos com as costas da mão. Um gesto tão vulnerável que fez o coração de Nicholas apertar. Fiz terapia, disse ela de repente. Depois de deixar Filadélfia, fiz 6 meses de sessões intensivas com uma especialista em traumas. Ela ensinou-me mecanismos de defesa, maneiras de reconhecer sinais de perigo, como não deixar o medo controlar toda a minha vida. Achei que estava a ir bem. Achei que tinha superado isso. Tu superaste isso. Tu estás aqui. Estás a trabalhar. Estás a viver a tua vida. Isso exigiu uma força incrível. Então, por que sinto que voltei ao ponto de partida? Com medo, impotente, à espera que tudo desmorone. Porque o trauma não desaparece só porque queremos. Mas desta vez não estás sozinha. Desta vez tens recursos, proteção, pessoas que não vão deixar que ele te magoe novamente. Lauren olhou nos olhos dele, procurando por algo, confiança talvez, ou certeza num mundo incerto. E se eu não conseguir fazer isso? E se a minha presença aqui colocar Mateo em perigo? Então eu cuidarei disso. É isso que eu faço, Lauren. Eu lido com ameaças. Eu elimino problemas. Concentre-se em cuidar do meu filho e em curar-se. Deixe que eu me preocupe com tudo o resto. A porta do escritório se abriu de repente, fazendo os dois pularem. Mateo entrou correndo, com o cabelo ainda molhado da natação, o rosto radiante de emoção. Pai, Lauren, nadei toda a distância sem boias. O treinador disse que estou ficando muito forte. Nicholas levantou-se rapidamente, colocando distância entre si e Lauren. Isso é uma excelente notícia, rapazinho. Estou muito orgulhoso de ti. Mateo reparou na expressão de Lauren e ficou preocupado. Por que estás triste? Fiz alguma coisa errada? Não, querido. Claro que não. Lauren forçou um sorriso, embora os seus olhos ainda estivessem vermelhos. Também estou muito orgulhosa de ti. Nadar toda a extensão é uma grande conquista. Então, por que pareces ter chorado? Coisas de adultos. Nicholas interveio suavemente. Não é nada com que te preocupes. Por que não vais trocar de roupa e depois podes contar a Lauren tudo sobre a tua aula de natação enquanto almoças? Mateo hesitou.
olhando para os dois com a percepção incomum que as crianças às vezes têm. Mas a promessa do almoço e de uma audiência para suas conquistas prevaleceu. Está bem, mas Lauren, tens que prometer que vais me ver nadar da próxima vez para que possas ver como sou bom. Prometo. Depois que Mattel saiu, Lauren levantou-se. Devo ajudar Teresa com o almoço. Espera. Nicholas foi até a sua secretária e pegou o telefone. Preciso fazer 2 chamadas. Quero que ouças. A primeira chamada foi para Marcos, seu chefe de segurança. Quero os novos protocolos ativados imediatamente. Não me importo com o custo ou com o tempo que os contratados terão que trabalhar. Faça isso. Ele terminou a chamada e imediatamente discou outro número. Ryan, sobre Tyler Grant. Quero que ele seja vigiado a partir desta noite. Cobertura total. Várias equipas. Quero saber se ele sequer pensa em sair de Atlantic City. A voz de Ryan veio pelo altifalante questionando. Quer que eliminemos o problema? Seria mais limpo. Nicholas olhou para Lauren, que o observava com os olhos arregalados. Não, ainda não. Quero entender as conexões dele primeiro. Se ele estiver a trabalhar com os Vulovs, matá-lo pode desencadear uma resposta maior. Vamos monitorar, reunir informações e ficar à frente de qualquer movimento que ele possa fazer. Entendido. E se ele tentar sair de Atlantic City, siga-o, e se ele chegar a menos de 80 quilômetros de Boston, notifique-me imediatamente. Entendido, Crystal. Nicholas terminou a chamada e voltou-se para Lauren. Tyler Grant está a ser vigiado. Ele não se aproximará de si sem que eu saiba. Lauren abraçou-se com os braços firmemente em volta do corpo. Isto é loucura. Toda esta situação é loucura. Bem-vinda ao meu mundo. Não é bonito, mas é completo. Não sei se consigo viver assim, sempre a olhar por cima do ombro, sempre à espera que algo terrível aconteça. Já vives assim, disse Nicholas gentilmente. Vives assim desde o dia em que fugiste de Filadélfia. Pelo menos agora tens alguém a proteger-te. Ela observou-o por um longo momento, e ele podia ver a guerra a desenrolar-se nos seus olhos. O desejo de confiar lutando contra anos de cautela aprendida. A necessidade de segurança, lutando contra o medo de dever demasiado a alguém. Está bem, disse ela finalmente. Está bem, mas tenho condições. Diz-me quais são. Não quero que o Mattel saiba nada sobre isto. Ele tem 5 anos. Não precisa de ficar assustado ou confuso sobre por que razão. De repente, há mais câmaras de segurança por todo o lado. Concordo. Ele vai pensar que estamos apenas a atualizar o sistema. E eu quero saber o que está a acontecer. Se o Tyler se mudar, se algo mudar, quero ser informada. Não me mantenha no escuro para o meu próprio bem. Nicholas hesitou. O seu instinto era protegê-la das duras realidades, lidar com as ameaças sem sobrecarregá-la com detalhes. Mas o olhar nos olhos dela disse-lhe que ela precisava disso. Precisava de algum controle numa situação em que tinha muito pouco. Você será mantida informada, ele prometeu, dentro do razoável. É melhor você não saber algumas coisas, mas os principais desenvolvimentos, mudanças no seu protocolo de segurança. Tudo o que for diretamente relevante para si, eu contarei. Obrigada. Eles ficaram parados no escritório, a pasta ainda sobre a mesa entre eles, uma representação física de toda a dor que ela havia sobrevivido e do perigo que ainda espreitava no seu passado. Nicholas queria prometer a ela que tudo ficaria bem, que ele a manteria absolutamente segura, que Tyler Grant nunca mais tocaria nela. Mas ele havia aprendido anos atrás que algumas promessas eram grandes demais para serem feitas. O mundo era imprevisível e a violência tinha uma maneira de encontrar brechas mesmo nas melhores defesas. Tudo o que ele podia fazer era estar preparado, estar vigilante e ser absolutamente implacável com qualquer um que ameaçasse o que era seu. E, de alguma forma, nas últimas 24 horas, Lauren Mitchell tinha se tornado sua para proteger. 5 dias de paz instável se passaram desde que Nicholas confrontou Lauren sobre o seu passado. A mansão tinha se transformado de forma sutil, mas perceptível. Novas câmaras apareceram nas paredes exteriores, elegantes e modernas. 2 seguranças adicionais juntaram-se à rotação. A sua presença foi explicada a Mattel como ajudantes de verão para os jardins. Lauren adaptou-se às mudanças com aceitação silenciosa. Embora às vezes se pegasse a contar as câmaras,
quando pensava que ninguém estava a ver. A terça-feira de manhã começou normalmente. Lauren chegou às 7h30, como de costume, entrou pela porta lateral e encontrou Teresa já a preparar o pequeno almoço. A governanta cumprimentou-a com um sorriso caloroso e uma chávena de café, exatamente como Lauren gostava. Mateo ainda está a dormir, disse Teresa. O senhor Pellegrini saiu cedo para uma reunião no centro da cidade e disse que voltaria na hora do almoço. Lauren acenou com a cabeça e aceitou o café com gratidão. Ela tinha começado a dormir melhor nas últimas noites. A ansiedade constante que definia a sua existência há quase 2 anos finalmente começava a diminuir. Saber que Tyler estava a ser vigiado, que as pessoas estavam a monitorizar ativamente os seus movimentos, criava uma estranha sensação de segurança que ela não sentia há muito tempo. Ela estava a meio do café quando Marcos, o chefe de segurança, apareceu na porta da cozinha. A sua expressão era cuidadosamente neutra, mas Lauren tinha aprendido a ler a tensão nos seus ombros. Menina Mitchell, preciso de falar consigo. É importante. Os olhos de Teresa passaram rapidamente de um para o outro. Vou acordar o Mateo. Quando ficaram sozinhos, Marcos pegou no telemóvel e mostrou uma mensagem a Lauren. A nossa equipe de vigilância em Atlantic City reportou isto há 1 hora. Tyler Grant pediu uma licença do trabalho, alegando uma emergência familiar. Ele saiu do apartamento às 4 da manhã. Perdemos o rastro dele a algures fora de Filadélfia. O café transformou-se em ácido no estômago de Lauren. Perderam o rastro, como se perde o rastro de alguém. Ele conhece técnicas de vigilância. Trocou de carro, pegou estradas secundárias, desativou o telemóvel. Evasão de nível profissional. Marcos cerrou os dentes. Já notifiquei o Sr. Pellegrini. Ele está a caminho. Lauren pousou a caneca antes que as suas mãos trêmulas a deixassem cair. Ele está a vir para cá. O Tyler está a vir para Boston. Não temos a certeza disso. Eu sei. Ele encontrou-me de alguma forma. Ele sabe onde estou. Marcos não discutiu, o que foi pior do que se tivesse tentado tranquilizá-la com clichês vazios. A propriedade é segura. Temos pessoal adicional a chegar dentro de 1 hora. Está segura aqui. Segura. A palavra parecia uma mentira. Lauren também pensava que estava segura na Filadélfia. Até o momento em que a mão de Tyler se fechou em torno da sua garganta, o ferro aquecendo na bancada atrás dele. A sua voz suave e razoável enquanto explicava por que ela merecia ser punida. Ela se desculpou e foi ao banheiro trancando a porta atrás de si. O seu reflexo no espelho mostrava uma mulher à beira do pânico, olhos azuis muito arregalados, rosto muito pálido. Ela jogou água fria no rosto e se forçou a respirar profundamente, usando as técnicas que o seu terapeuta lhe ensinara. Inspirar pelo nariz contando até 4, prender a respiração contando até 7, expirar pela boca contando até 8. O padrão acalmou a sua agitação o suficiente para que ela pudesse pensar com clareza. Ela tinha 2 opções: fugir novamente, desaparecer para outra cidade com outra identidade, ou confiar que a proteção de Nicholas era real e substancial. Fugir parecia familiar, confortável à sua maneira terrível. Mas também parecia desistir, como admitir que Tyler controlaria a sua vida para sempre, perseguindo-a de lugar em lugar até que ela não tivesse mais onde se esconder. Uma batida na porta do banheiro a assustou. Lauren? A voz de Mateo estava sonolenta e preocupada. Está tudo bem aí dentro? Ela destrancou a porta e encontrou o menino de pijama, com os cabelos escuros arrepiados em várias direções e uma expressão preocupada. Estou bem, querido. Só precisava de 1 minuto. A Teresa disse que algo estava a acontecer. Estamos em perigo? A pergunta era perspicaz demais para uma criança de 5 anos, mas Mateo tinha crescido num mundo onde o perigo era sempre uma possibilidade, onde os negócios do pai exigiam vigilância constante. Lauren agachou-se ao nível dele. Está tudo bem. O teu pai está a ser extremamente cuidadoso com a segurança. É só isso, por causa de pessoas más que não gostam dele. Algo assim. Mateo abraçou-a de repente com os seus pequenos braços apertados em volta do pescoço dela. Não quero que as pessoas más te magoem. Lauren ficou com a garganta fechada pela emoção. Não vão magoar, querido. Prometo. Nicholas chegou 20 minutos depois, com o rosto marcado por linhas duras. Ele foi diretamente para o seu escritório com Marcos, e Lauren podia ouvir o murmúrio baixo de uma conversa urgente através da porta fechada.
Ela manteve Mattel ocupado com o pequeno almoço e colorir, tentando projetar uma calma que absolutamente não sentia. Às 9h30, uma carrinha de entregas parou no portão da frente. Através da janela, Lauren viu Marcus sair para recebê-la. Ele conversou brevemente com o motorista e, em seguida, aceitou um grande ramo de flores. O seu sangue gelou. Marcus trouxe as flores até a porta, mas não as deixou entrar. Em vez disso, chamou Nicholas, que saiu do escritório com uma expressão que poderia cortar vidro. Para quem são? Perguntou Nicholas. Lord Mitchell, respondeu Marcus. Não havia endereço de retorno no cartão. Nicholas pegou o pequeno envelope preso ao buquê e o abriu. O que quer que ele tenha lido ali fez seu corpo inteiro ficar rígido. Ele olhou para cima, seus olhos escuros encontrando Lauren onde ela estava, paralisada na porta da cozinha. Leva o Mattel para cima agora. A ordem na sua voz fez com que ela se mexesse. Ela pegou na mão de Mattel e levou-o rapidamente para o quarto dele, com o coração a bater tão forte que mal conseguia respirar. Por que é que o pai está zangado? Perguntou Mattel. Ele não está zangado, apenas ocupado com coisas do trabalho. Por que não brincas com os teus carros um pouco? Ela deixou-o a construir uma pista de corridas elaborada e correu de volta para baixo. Nicholas estava no escritório, com o ramo de flores em cima da secretária, como se fosse uma bomba. Eram rosas vermelhas e caras. Exatamente o tipo que Tyler costumava trazer depois de a magoar. Como se a beleza pudesse apagar a violência. O que dizia o cartão? Lauren perguntou da porta. Nicholas olhou para ela por um longo momento antes de lhe entregar o cartão. A caligrafia era dolorosamente familiar. As letras maiúsculas e caprichadas de Tyler formavam duas palavras e um apelido que lhe davam arrepios. Sinto a tua falta, princesa. Princesa. Ele sempre a chamava assim. Dizia que ela era a sua princesa perfeita, que precisava de ser protegida do mundo. O que, na verdade, significava mantida isolada, controlada e quebrada até ela acreditar que merecia a dor. Ele está aqui, sussurrou Lauren. Ele está em Boston. Estamos a verificar as imagens de segurança agora. Ele ou alguém que trabalhava para ele chegou perto o suficiente para fazer esta entrega. Nicholas levantou-se e contornou a secretária. Lauren, preciso tomar uma decisão e preciso que confies em mim. Que tipo de decisão? Tenho uma propriedade em Cape Cod, uma casa de praia extremamente segura e isolada. A maioria das pessoas não sabe que sou o proprietário. Quero levar-te para lá hoje, agora mesmo, enquanto a minha equipa localiza o Tyler. O primeiro instinto de Lauren foi discutir, insistir que fugir não resolveria nada. Mas, olhando para o rosto de Nicholas e vendo a determinação fria ali, ela entendeu que não se tratava de fugir. Era uma retirada tática. Retirar peças valiosas do tabuleiro enquanto o verdadeiro jogo se desenrolava. Por quanto tempo? O tempo que for preciso, dias, talvez uma semana, até sabermos exatamente onde Tyler está e quais são as suas intenções. E se as intenções dele são encontrar-me, mudar-me para Cape Cod apenas atrasa o inevitável. Nada é inevitável, exceto o que eu permitir que aconteça. A voz de Nicholas baixou, tornando-se mais perigosa. Tenho recursos que Tyler Grant nem imagina. A única razão pela qual ele ainda está vivo é porque ainda não sei se matá-lo provocará uma resposta maior dos Vulovs. Mas esse cálculo pode mudar muito rapidamente. A menção casual à morte deveria tê-la horrorizado. Em vez disso, Lauren sentiu uma satisfação sombria crescer no seu peito. Tyler a aterrorizou durante meses, queimou-a, espancou-a e quebrou-a enquanto ela não tinha ninguém para defendê-la, sem poder para revidar. A ideia de que alguém pudesse realmente fazê-lo pagar por isso parecia justiça, mesmo que viesse de uma fonte moralmente questionável. Tudo bem, disse ela. Quando partimos? Daqui a 30 minutos. Leve pouca bagagem. Temos tudo o que precisa na casa. E Lauren, isto fica entre nós. O Mateo não precisa de saber por que estamos realmente a ir. Partiram exatamente 32 minutos depois num SUV com vidros escuros, Marcus a conduzir e outro guarda no banco do passageiro. Lauren sentou-se atrás com Mateo, que a bombardeou com perguntas animadas sobre a casa de praia. Podemos nadar no mar? Talvez, se estiver quente o suficiente. Haverá caranguejos? Quero apanhar caranguejos. Não sei, querido. Vamos ver o que encontramos. Nicholas seguiu num carro separado com mais 2 guardas.
O comboio moveu-se pelo trânsito de Boston com eficiência experiente, seguindo uma rota que mudou 2 vezes com base nas instruções que Nicholas recebeu por telefone. Chegaram a Cape Cod em pouco menos de 2 horas. A casa de praia ficava no final de uma estrada privada, cercada por sebes altas e dunas naturais. Era menor do que a mansão de Boston, mas não menos impressionante. Toda em madeira envelhecida e janelas do chão ao teto de frente para o oceano. Mattel ficou encantado imediatamente. Posso ir à praia, por favor? Quero ver a água. Lauren olhou para Nicholas, que acabara de terminar uma ligação telefônica tensa. Ele acenou com a cabeça. Fica onde possamos ver-te do terraço. Não entres na água sem um adulto. O menino saiu a correr e Lauren seguiu a um ritmo mais lento, subitamente exausta, apesar da hora ainda ser cedo. O oceano estendia-se infinitamente diante deles, azul acinzentado sob um céu nublado. Mateo procurava conchas ao longo da linha da água, o seu riso levado pela brisa com cheiro a sal. Nicholas estava ao lado dela no terraço, ainda com o telefone na mão. A minha equipa encontrou o Tyler nas imagens das câmeras de segurança desta manhã. Ele estava lá a 3 quarteirões da mansão, sentado num carro estacionado, a observar o portão. Lauren prendeu a respiração. 3 quarteirões. Tão perto. A matrícula pertence a uma empresa de aluguer. Ele está a usar uma identificação falsa e a pagar em dinheiro. Documentação falsa de nível profissional, o que sugere que teve ajuda para a obter. Os russos, disse Lauren baixinho. Possivelmente. Ou ele tem mais contactos do que pensávamos. Nicholas virou-se para ela. De qualquer forma, ele está em Boston. Ele sabe onde você estava e está a tentar localizá-la ativamente. Mudar-me para cá foi a decisão certa. Lauren cruzou os braços, observando Mateo brincar. Como é que isto se tornou a minha vida? 6 meses atrás, a minha maior preocupação era se eu tinha economizado dinheiro para o aluguer. Agora estou a esconder-me do meu ex-namorado abusivo, enquanto um chefe da máfia me protege de mafiosos russos. A vida tem uma maneira de se complicar. Isso é um eufemismo. Eles ficaram em silêncio por um tempo, o som das ondas preenchendo o espaço entre as palavras. Finalmente, Nicholas falou novamente. Preciso voltar para Boston esta noite. Há coisas que preciso resolver pessoalmente. O pânico tomou conta do peito de Lauren. Vais deixar-nos aqui sozinhos. Marcos e 3 outros guardas ficarão contigo. A casa tem um sistema de segurança que deixaria um banco com inveja. Estarão mais seguros aqui do que em qualquer outro lugar que eu possa imaginar. Isso não é reconfortante. É a verdade. Lauren, preciso que confiem que sei o que estou a fazer. Ela queria discutir, exigir que ele ficasse, dizer-lhe que só se sentia segura quando ele estava por perto. Mas esses sentimentos eram perigosos, do tipo que levavam à dependência e a complicações que ela não podia suportar. Tudo bem, mas liguem-me se alguma coisa mudar. Ligarei. Nicholas partiu após o jantar, que Lauren e Mateo comeram no terraço enquanto o sol se punha sobre a água. O menino adormeceu cedo, exausto de brincar na praia. Lauren levou-o para o quarto que Nicholas indicara, aconchegou-o e ficou observando-o dormir por um longo momento. Ele parecia tão tranquilo, tão inocente. A ideia de que a sua presença na vida dele pudesse colocá-lo em perigo fez seu estômago revirar de culpa. Talvez ela devesse partir, afinal, desaparecer no meio da noite, antes que a caçada de Tyler por ela trouxesse violência à porta de Nicholas. Ela ainda lutava com esse pensamento quando ouviu um carro parar do lado de fora. Marcos foi verificar e voltou com Nicholas, que parecia cansado e tenso. Pensei que tivesses voltado para Boston, disse Lauren. Voltei. A reunião terminou mais cedo. Pensei em ficar aqui esta noite em vez de conduzir no escuro. Era uma mentira. Lauren percebeu isso pela maneira como ele não a olhou nos olhos. Ele tinha voltado porque estava preocupado. Porque deixá-los parecia errado, apesar das medidas de segurança. A constatação aqueceu algo no peito dela que estava frio há muito tempo. Obrigada, disse ela baixinho. Nicholas acenou com a cabeça e desapareceu no que devia ser o seu quarto. Lauren tentou acomodar-se no sofá com um livro, mas a sua mente não conseguia concentrar-se. Cada som fazia-a sobressaltar. Cada sombra que passava pela janela parecia a silhueta de Tyler. Por volta da meia-noite, o cansaço finalmente começou a vencer a ansiedade. Os seus olhos ficaram pesados e o livro escorregou das suas mãos.
Ela adormeceu num sono inquieto e imediatamente os pesadelos começaram. O rosto de Tyler perto do dela, a sua respiração quente e azeda. O ferro na sua mão brilhando em vermelho. A sua própria voz gritando, implorando, prometendo qualquer coisa se ele apenas parasse. O cheiro da sua pele a queimar. O som como carne na grelha, a sua voz suave e amorosa. Tu fizeste-me fazer isto, princesa. Tu sabes que odeio magoar-te. Lauren acordou a gritar, o seu corpo a sacudir-se no sofá. Mãos fortes agarraram os seus ombros e ela lutou instintivamente. O pânico dominou a razão. Lauren, para. Estás segura. Sou eu. A voz de Nicholas cortou o terror. Ela parou de lutar e concentrou-se no rosto dele, na preocupação nos seus olhos escuros. Ele estava ajoelhado em frente ao sofá, ainda vestindo as calças sociais e a camisa branca de antes, agora amarrotadas pelo sono. Desculpa, ela ofegou. Desculpa, não queria acordar-te. Não se desculpe. Está bem? Ela não estava, nem perto disso, mas Lauren acenou com a cabeça mesmo assim. Foi só um pesadelo. Nicholas sentou-se na mesa de centro de frente para ela. Perto, mas sem se aproximar demais. Você estava a gritar o nome dele. O nome de Tyler. Às vezes sonho com aquela noite. A noite com o ferro. Ainda sinto o cheiro. Ainda sinto. Os sonhos tornam tudo tão vívido como se estivesse a acontecer novamente. Conta-me o que aconteceu. Tudo. Lauren puxou os joelhos para o peito, encolhendo-se. Estávamos juntos há 14 meses. No início, ele parecia perfeito, atencioso e protetor. Então, aos poucos, as coisas mudaram. Ele não gostava dos meus amigos, não queria que eu saísse sem ele. Ficava zangado quando outros homens falavam comigo. Eu dizia a mim mesma que era só porque ele me amava muito. Padrão clássico, disse Nicholas baixinho. A primeira vez que ele me bateu, chorou e pediu desculpa durante dias, comprou-me flores, prometeu que nunca mais aconteceria. Eu acreditei nele. Na segunda vez, os pedidos de desculpa foram mais curtos. Na quinta ou sexta vez, ele deixou de pedir desculpa. Disse que eu o tinha provocado. Que se eu me comportasse melhor, ele não teria de ficar zangado. As mãos de Nicholas cerraram-se em punhos, mas a sua voz permaneceu calma. O que aconteceu na noite das queimaduras? Fui sozinha ao supermercado. Ele estava no trabalho e precisávamos de leite. O caixa era simpático. Conversou um pouco enquanto passava os meus produtos. Perguntou como tinha sido o meu dia, coisas normais. O Tyler estava à minha espera quando cheguei a casa. Tinha colocado câmaras no apartamento sem me dizer. Tinha me estado a observar através do telemóvel. Viu-me sorrir para o caixa. A voz dela falhou, mas ela forçou-se a continuar. Ele aqueceu o ferro enquanto explicava o quanto estava desapontado. Disse que me tinha dado tudo, protegido-me do mundo, e eu retribuí flertando com estranhos. Tentei dizer-lhe que não estava a flertar, que era apenas educação básica. Ele disse que eu estava a mentir. Nicholas sentou-se ao lado dela no sofá, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o seu calor. Não precisas de terminar se não quiseres. Preciso que compreendas o que ele é. Lauren respirou trêmula. Ele segurou-me e pressionou o ferro no meu ombro. Contou até 10 enquanto eu gritava. Depois desligou-o, beijou a minha testa e disse que me amava. Disse que tudo poderia voltar ao normal se eu aprendesse a comportar-me. Mas não voltaste ao normal. No dia seguinte fui ao hospital enquanto ele estava no trabalho. A princípio, disse que tinha sido um acidente, mas a médica não acreditou em mim. Ela continuou a fazer perguntas gentis até que eu desabei e contei a verdade. Ela chamou a polícia e os serviços sociais. Eles ajudaram-me a pedir uma ordem de restrição e deram-me informações sobre abrigos e terapia. O Tyler nunca contestou, nunca reagiu legalmente. Achei que isso significava que ele tinha seguido em frente, que estava a me deixar ir. Ele estava apenas esperando o momento certo. Nicholas disse, homens assim não desistem. Eles esperam, planejam e encontram o momento certo. Lauren virou-se para olhá-lo. Olhou-o de verdade. Como você sabe tanto sobre isso? Minha mãe. Antes de conhecer meu pai, ela estava com alguém como o Tyler. Ele a colocou no hospital 2 vezes antes que ela finalmente fosse embora. O meu pai ajudou-a a desaparecer, deu-lhe proteção e acabou por casar com ela. Ela contou-me as histórias quando eu tinha idade suficiente para compreender e fez-me prometer que nunca levantaria a mão a uma mulher.
Nunca usaria a minha força para intimidar ou controlar. E cumpriste essa promessa? Sim. Fiz coisas terríveis, Lauren. Magoei pessoas, fiz escolhas que te deixariam revoltada se soubesses os detalhes. Mas nunca bati numa mulher. Nunca usei o medo para manter alguém presa a mim. Essa é uma linha que não vou cruzar. Eles ficaram em silêncio por um momento, com o oceano sussurrando além das janelas. Finalmente, Lauren disse: Eu achava que estava mais forte agora. Achava que a terapia tinha funcionado. Que eu tinha processado o trauma e seguido em frente. Mas os pesadelos continuam voltando. A cura não é linear. Algumas feridas ficam conosco para sempre. Apenas aprendemos a carregá-las melhor. Nicholas estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, e pegou na mão dela. A palma da mão dele era quente e calejada, forte de uma forma que deveria assustá-la, mas de alguma forma não assustou. Não vou deixar que ele toque em ti novamente, disse Nicholas com a voz baixa e intensa. Não me importo com o que tenho de fazer, quais limites tenho de ultrapassar, que preço tenho de pagar. O Tyler Grant nunca mais te vai magoar. Tens a minha palavra. Lauren sentiu lágrimas escorrerem pelas suas bochechas. Por quê? Por que te importas tanto? Não sou ninguém, apenas a ama do teu filho. Não és ninguém. Nicholas estendeu a mão livre e enxugou-lhe gentilmente as lágrimas. És a mulher que faz o meu filho rir novamente. Que traz luz a uma casa que esteve escura durante 3 anos. Que sobreviveu a algo que teria destruído a maioria das pessoas e saiu do outro lado ainda gentil, ainda bondosa, ainda capaz de amar. O ar entre eles mudou, carregado com algo perigoso e elétrico. Lauren prendeu a respiração quando Nicholas se inclinou para mais perto, os olhos dele fixos na boca dela. Ela deveria afastar-se, deveria lembrar-se de todas as razões pelas quais aquilo era uma péssima ideia. Ela trabalhava para ele. Ele era perigoso. Ela estava destroçada. Aquilo só poderia acabar mal, mas ela não se afastou. Em vez disso, inclinou-se também, diminuindo a distância até os lábios deles ficarem a centímetros de distância. Diz-me para parar, sussurrou Nicholas. Não consigo. Ele beijou-a suavemente, cuidadosamente, como se ela pudesse se quebrar sob muita pressão. Lauren fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, o toque de um homem não a fez recuar. A mão de Nicholas segurou seu rosto, o polegar traçando sua maçã do rosto com infinita gentileza. Quando finalmente se afastaram, ambos respirando com dificuldade, Lauren abriu os olhos e o viu olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia definir. Isso é uma má ideia, ela disse. Provavelmente. És meu chefe, trabalho para ti, eu sei. E és uma criminosa, fazes coisas ilegais e perigosas. Também é verdade. Devemos parar com isto antes que se complique. Nicholas sorriu, um sorriso verdadeiro que transformou todo o seu rosto. Tarde demais para isso. Lauren sabia que ele estava certo. O que quer que estivesse a acontecer entre eles já tinha passado da simples atração para algo mais profundo, mais perigoso. Ela deveria estar aterrorizada. Em vez disso, sentiu-se esperançosa pela primeira vez desde que Tyler lhe queimou a pele e tentou queimar o seu espírito também. Tenho muita bagagem, disse ela baixinho. Muitas cicatrizes, muito trauma. Mereces alguém inteiro. Nicholas pegou nas duas mãos dela, segurando-as gentilmente. Lauren, toda a gente tem cicatrizes. Algumas são apenas mais visíveis do que outras. As tuas não te tornam uma pessoa quebrada. Elas fazem de ti uma sobrevivente. E, para ser sincero, há muito tempo que deixei de merecer coisas boas. Mas talvez possamos ser imperfeitos juntos. Ela queria acreditar nele. Queria acreditar que isto poderia funcionar, apesar de todos os obstáculos. Mas era difícil confiar quando alguém que dizia amar-te tirou essa confiança de ti. Preciso de tempo, disse ela, para descobrir o que estou a sentir, o que quero. Com o Tyler ainda por aí e tudo tão incerto, não consigo pensar com clareza. Leva todo o tempo que precisares. Não vou a lado nenhum. Sentaram-se juntos no sofá, enquanto o amanhecer começava a clarear o céu lá fora. A cabeça de Lauren inclinou-se gradualmente sobre o ombro de Nicholas. O cansaço finalmente a dominou desta vez, quando adormeceu. Não houve pesadelos, apenas o ritmo constante da respiração de Nicholas e o som distante das ondas a levar em segurança até ao amanhecer. A investigação aprofundou-se no 6º dia em Cape Cod.
Nicholas recebeu uma mensagem encriptada logo após o pequeno almoço e sua expressão ficou sombria enquanto lia. Ele se retirou para o convés, onde Marcos estava, e Lauren observou pela janela enquanto os dois homens conversavam em tons baixos e urgentes. Quando Nicholas voltou, seu queixo estava cerrado de uma forma que indicava más notícias. Ele esperou até Mateo estar ocupado a construir um castelo de areia lá fora antes de falar. Encontramos algo, disse ele baixinho. O apartamento de Tyler em Atlantic City foi revistado por um dos meus contactos. Havia fotografias, dezenas delas, tu com Mateo no parque, a tomar café, a caminhar até ao teu carro, todas tiradas nas semanas antes de ele desaparecer da nossa vigilância. Lauren sentiu um aperto no estômago. Ele estava a observar-nos o tempo todo, não apenas a observar, mas a planear. Mas aqui está a parte preocupante. As fotografias eram de qualidade profissional, tiradas com equipamento caro. O Tyler não tem esse tipo de dinheiro nem habilidade. Alguém forneceu os recursos? Os russos. Nicholas acenou com a cabeça. O meu investigador obteve os registros de emprego do Tyler. Ele foi contratado no Sapphire Pearl há 4 meses como segurança básica. No mês passado, foi promovido a guarda-costas pessoal para clientes de alto valor. A promoção veio 3 dias depois de ele mencionar, durante uma entrevista de antecedentes, que tinha uma ligação pessoal com alguém da minha organização. Ele falou sobre mim. Disse que conhecia alguém próximo da família Pellegrini. Era tudo o que precisava. Os Volkovs são sistemáticos. Eles recolhem informações sobre todos os que estão ligados aos seus rivais, procurando pontos fracos, vantagens, maneiras de causar o máximo de danos com o mínimo de risco. Lauren foi até a janela, observando Mateo empilhar cuidadosamente a areia molhada. Então Tyler descobriu onde eu trabalhava, contou aos russos e eles o ajudaram a se aproximar. Essa é a teoria. Se ele sabe que está a ser usado, ou acha que está apenas a receber apoio para encontrar a ex-namorada, ainda não temos certeza. De qualquer forma, você está presa no meio de algo maior do que uma disputa doméstica. As palavras assentaram sobre ela como um cobertor pesado. Passara 18 meses a fugir de um homem, apenas para descobrir que a sua fuga a tinha envolvido em políticas do crime organizado que mal compreendia. "O que acontece agora?" perguntou ela. Nicholas aproximou-se dela junto à janela. "Vou reunir-me com os meus capitães esta noite. Precisamos de discutir as opções." "Que tipo de opções?" "As opções permanentes. Mas há complicações. Se agirmos contra o Tyler e os Vulovs descobrirem, isso pode desencadear uma guerra. Estamos num equilíbrio delicado neste momento. Territórios negociados, tratados mantidos. Matar um dos seus, mesmo alguém de baixo escalão como o Tyler, pode ser a desculpa de que precisam para quebrar esses acordos." Lauren ouviu o que ele não estava a dizer. "Então, não vale a pena começar uma guerra." Nicholas virou-se para ela, com uma expressão intensa. "Não foi isso que eu quis dizer. Tu vales tudo, mas tenho de considerar consequências além de nós. Tenho soldados, famílias que dependem de mim, negócios que empregam centenas de pessoas. Um passo em falso e tudo isso pode ir por água abaixo. Eu entendo. Entendo mesmo. Só é difícil ser o problema que todos têm de contornar. Tu não és o problema, o Tyler e os russos são o problema. Tu és a pessoa que estou a tentar proteger enquanto lido com eles." A diferença parecia mínima, mas Lauren acenou com a cabeça mesmo assim. Nicholas partiu naquela tarde com Marcos e 2 outros guardas, voltando para Boston para a sua reunião. Lauren ficou na casa de praia com Mateo e a equipa de segurança restante, tentando fingir que tudo estava normal, enquanto o seu mundo balançava na ponta de uma faca. Os dias se misturavam. Nicholas voltava tarde todas as noites, com os ombros tensos, o telefone constantemente a vibrar com atualizações. Lauren percebeu a mudança nele. Os sorrisos fáceis para Mateo tornaram-se mais forçados. Ele atendia chamadas em horários estranhos, falando combinações rápidas de inglês e frases que ela não entendia. 2 vezes ela o acordou no meio da noite e o encontrou parado no deck, olhando para o oceano escuro como se ele tivesse as respostas. No 8º dia, Lauren estava a explorar a casa enquanto Mateo dormia. A casa de praia era menor do que a mansão em Boston, mas ainda assim luxuosa, com vários quartos e um porão que ela ainda não tinha investigado. Ela encontrou as escadas atrás de uma porta que pensava ser um armário.
O porão tinha carpete macio e iluminação embutida. A maior parte era um depósito, mas uma porta no fundo era diferente. Era de aço pesado, com fechadura com teclado numérico. Lauren sabia que deveria dar meia volta, voltar para cima e respeitar a privacidade de Nicholas. Em vez disso, tentou a maçaneta. Estava destrancada. A sala era climatizada e organizada com precisão militar. Cofres para armas alinhavam-se numa parede, com o seu conteúdo visível através de portas de vidro. Espingardas, pistolas, armas que ela não sabia nomear. A parede oposta continha equipamento tático, coletes à prova de balas, equipamento que pertencia a uma zona de guerra e não a uma casa de praia. Lauren ficou parada na porta, finalmente enfrentando a realidade que vinha evitando. Nicholas não era apenas um empresário com conexões questionáveis. Ele era um soldado numa guerra que a maioria das pessoas nem sabia que existia, lutando batalhas nas sombras e nos bastidores, fazendo escolhas entre opções ruins e piores. Ela deveria ter ficado horrorizada, deveria ter pegado Mattel e fugido. Em vez disso, sentiu uma estranha sensação de aceitação tomar conta dela. Este homem perigoso, com o seu arsenal e os seus soldados, era a mesma pessoa que lia histórias para o seu filho dormir, que a abraçava durante os pesadelos, que arriscava a estabilidade política para mantê-la a salvo de Tyler. Encontrou algo interessante. Lauren virou-se. Nicholas estava na escada da cave com uma expressão indecifrável. Desculpe, a porta estava destrancada e fiquei curiosa. Ele desceu o resto das escadas e passou por ela, entrando na sala de armas. Isto é o que eu sou, Lauren. O que eu faço? Os homens vêm até mim com problemas que não podem ser resolvidos por meios legais. Disputas por território, dívidas que não serão pagas, ameaças que precisam ser neutralizadas. Às vezes, esses problemas exigem conversas. Às vezes, exigem isto. Ele apontou para as armas. Eu sei o que você é, disse Lauren baixinho. Eu sei desde o início. Só não tinha visto as provas tão claramente antes. Isso muda o que sente? Saber que estas mãos usaram estas armas, que tomei decisões que resultaram na morte de pessoas. Lauren olhou para ele. Olhou realmente para ele. A mandíbula forte e os olhos escuros, o poder nos ombros, os calos nas mãos, resultado de mais do que apenas trabalho de escritório. Essa era toda a verdade sobre Nicholas Pellegrini, o belo e o brutal. Não, ela disse que isso